Desde os primórdios da humanidade, o céu sempre exerceu sobre nós um fascínio irresistível. Olhar para o firmamento é, de alguma forma, lembrar que existe algo além do que podemos tocar ou compreender. Entre as figuras mais enigmáticas que habitam esse plano celestial, estão os anjos, seres espirituais que, segundo a Bíblia, foram criados para servir a Deus, transmitir sua mensagem e agir como ministros de sua vontade. Mas, em meio a essa realidade gloriosa, existe uma história sombria, a daqueles que, por orgulho, rebelião e desejo de poder, caíram. Os anjos caídos. A narrativa dos anjos que perderam seu lugar no céu não é apenas uma lenda religiosa ou um conto moral. Ela atravessa culturas, religiões e séculos, deixando rastros em textos sagrados, escritos apócrifos, tradições orais e até mesmo em mitologias antigas. No cristianismo, essa história está profundamente ligada à origem do mal, à luta espiritual que ainda se desenrola, e ao destino final de toda a criação. Na Bíblia, encontramos relatos diretos e indiretos sobre essa rebelião, desde a queda de Lúcifer, o portador da luz que desejou ser como Deus, até os misteriosos filhos de Deus que, segundo Gênesis, tomaram para si as filhas dos homens e geraram uma linhagem corrompida. Esses eventos, tão antigos quanto os primeiros capítulos da história humana, continuam provocando debates entre estudiosos, teólogos e curiosos. Mas este tema vai além da mera curiosidade. Ele toca em questões profundas sobre liberdade, escolha e consequência. Por que um ser criado para viver na presença perfeita de Deus decidiria se afastar dele? O que significa essa rebelião para nós hoje? E como esse conflito espiritual continua influenciando o mundo em que vivemos? Neste vídeo, vamos mergulhar nas Escrituras e explorar não apenas os registros bíblicos, mas também os textos apócrifos, as tradições culturais e as evidências históricas e arqueológicas que nos ajudam a compreender melhor essa história. Vamos analisar o simbolismo por trás da queda dos anjos, suas implicações espirituais e o que isso revela sobre a batalha invisível que ainda acontece ao nosso redor. Prepare-se, o que você vai ouvir pode mudar a maneira como enxerga a realidade espiritual. Porque, para entender a redenção e a vitória de Cristo, é preciso também conhecer a origem da rebelião e o destino daqueles que ousaram desafiar o próprio Criador. Antes de compreender a gravidade da queda dos anjos, precisamos primeiro entender quem eles são, qual era seu propósito original e como a Bíblia os descreve. Sem isso, corremos o risco de imaginar os anjos caídos apenas como figuras folclóricas ou caricaturas de filmes e livros, distantes da realidade espiritual revelada nas Escrituras. A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. No hebraico, a palavra equivalente é malak, com o mesmo sentido. Essa etimologia já nos dá uma pista fundamental. Os anjos não existem para si mesmos, mas para cumprir uma missão que lhes foi confiada por Deus. Segundo a Bíblia, eles são seres espirituais criados por Deus antes da fundação do mundo. Jó 38 versos 4 até 7. Não possuem corpo físico como o nosso, embora possam assumir forma humana quando necessário. Gênesis 18, Hebreus 13 verso 2. Sua natureza é incorpórea, mas real, invisível aos olhos humanos, a não ser que Deus permita que sejam vistos. O Salmo 103 verso 20 descreve-os como poderosos em força, que executam a palavra de Deus, obedecendo à voz da sua ordem. Eles não são divinos, nem possuem atributos como onipotência ou onisciência, são servos do Criador, dependentes dele. A Bíblia apresenta múltiplas funções exercidas por esses seres. Mensageiros, transmitindo revelações divinas, como no anúncio do nascimento de Jesus a Maria, Lucas 1 versos 26 até 38. Protetores, guardando e livrando o povo de Deus, Salmo 91 versos 11 e 12, Atos 12 versos 7 até 10. Guerreiros, batalhando contra forças espirituais malignas, Daniel 10 verso 13, Apocalipse 12 verso 7. Adoradores, proclamando continuamente a santidade de Deus, Isaías 6 versos 2 e 3, Apocalipse 4 verso 8. Agentes do juízo divino, executando julgamentos ordenados por Deus, Gênesis 19, 2 Reis 19 verso 35. Essa variedade de papéis demonstra que os anjos fazem parte ativa do plano divino, seja para comunicar, proteger, guerrear ou julgar. A Bíblia sugere que há ordens ou classes entre os anjos. Alguns exemplos: querubins, associados à presença e santidade de Deus, como no Éden, Gênesis 3 verso 24, e sobre a Arca da Aliança, Êxodo 25 versos 18 até 22. Serafins,
descritos por Isaías como seres com 6 asas que proclamam a santidade do Senhor. Isaías 6 versos 2 e 3. Arcanjos, principais mensageiros, como Miguel, que lidera exércitos celestiais. Judas 1 verso 9, Apocalipse 12 verso 7. Principados e potestades, termos que indicam níveis de autoridade espiritual, podendo se referir tanto a anjos fiéis quanto a anjos caídos. Efésios 6 verso 12, Colossenses 1 verso 16. Embora as Escrituras não detalhem um organograma completo, a presença dessa organização hierárquica sugere ordem, disciplina e submissão ao comando supremo de Deus. Um ponto crucial é que, embora criados santos, os anjos não são robôs espirituais. Eles possuem intelecto, emoções e vontade própria. Essa liberdade é o que torna a adoração e o serviço genuínos, mas também abre a possibilidade de rebelião. Foi justamente esse livre-arbítrio que permitiu que alguns, movidos pela soberba ou pelo desejo de autonomia, se afastassem do propósito divino, um ato que mudaria para sempre a história do cosmos e da humanidade. A história dos anjos caídos tem seu ponto de partida mais conhecido na figura de Lúcifer, um nome que evoca mistério, temor e interpretações variadas. Apesar de muitas concepções populares sobre ele virem de tradições extrabíblicas, a Escritura nos fornece elementos suficientes para reconstruir a essência dessa queda e seu significado espiritual. O termo Lúcifer aparece em Isaías 14 verso 12 na tradução latina da Vulgata, significando portador da luz ou estrela da manhã. O texto original se refere ao hebraico Elel ben Shachar, brilhante, filho da alva. Embora o contexto imediato de Isaías 14 seja uma profecia contra o rei da Babilônia, a descrição poética ultrapassa a figura terrena e aponta para uma realidade espiritual maior, associada à rebelião de um ser celestial de alta posição. Em Ezequiel 28 versos 12 até 17, encontramos outra passagem que, sob o véu de uma condenação ao rei de Tiro, descreve um personagem que esteve no Éden. Era querubim ungido que guardava e perfeito em seus caminhos até que se achou iniquidade nele. Esse paralelismo literário entre um governante humano e uma entidade espiritual reforça a ideia de que a queda de Lúcifer é vista como um arquétipo de soberba e ruína. De acordo com a interpretação teológica, Lúcifer foi criado belo, sábio e com grande autoridade. Porém, em algum momento, seu coração se exaltou. O orgulho, que é a raiz de todo pecado, nasceu dentro dele. Ele não se contentou em servir, quis ser adorado. Isaías 14 versos 13 e 14 apresenta seu pensamento: subirei ao céu, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Essa aspiração não era apenas uma ambição pessoal, era uma rejeição da ordem divina e um ataque à própria soberania de Deus. Apocalipse 12 versos 7 até 9 descreve a consequência desse orgulho. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. O dragão é identificado como a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Essa imagem une o tentador do Éden com o líder da rebelião angelical. A Bíblia não detalha como essa batalha aconteceu no sentido físico, mas o simbolismo é claro: houve uma divisão entre os anjos. Aqueles que permaneceram fiéis a Deus lutaram contra aqueles que seguiram Lúcifer. O resultado foi a expulsão dos rebeldes para a terra. Apocalipse 12 verso 4 menciona que a cauda do dragão levou após si a terça parte das estrelas do céu. A interpretação tradicional entende que essas estrelas representam anjos que se aliaram à rebelião. Isso significa que uma parcela significativa da hoste celestial se corrompeu, tornando-se o que hoje chamamos de demônios ou espíritos malignos. Mitos de rebeliões divinas não são exclusivos do cristianismo. Na mitologia grega, os titãs se levantaram contra Zeus e foram derrotados. Nos textos mesopotâmicos, divindades menores desafiaram deuses maiores e foram aprisionadas. No hinduísmo, há relatos de asuras que caíram por desafiar a ordem cósmica. Essas narrativas não invalidam o relato bíblico, pelo contrário, sugerem que a humanidade, em diversas culturas, preservou ecos de um evento espiritual primordial. A queda de Lúcifer e seus anjos revela que mesmo seres perfeitos, criados para a glória de Deus, podem se desviar quando se voltam para si mesmos em vez de para o Criador. É um alerta sobre os perigos da soberba e da insubmissão. Essa rebelião também introduz o conceito de guerra espiritual. Desde então, existe um conflito invisível entre as forças de Deus e as forças do mal, no qual a humanidade está inserida como alvo e participante. Poucos textos bíblicos geraram tanta discussão quanto este. São apenas 4 versículos,
mas sua interpretação tem dividido estudiosos por séculos e alimentado inúmeras teorias sobre a natureza dos anjos caídos e sua interação com a humanidade. Gênesis 6 versos 1 até 4 diz: Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, havia, naqueles dias, gigantes, nefilins, na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. A primeira pergunta inevitável é: quem são esses filhos de Deus? Há duas interpretações predominantes. Interpretação angelical, mais antiga. Essa visão, defendida por escritores judeus antigos, pelos primeiros cristãos e presente no livro de Enoque, afirma que os filhos de Deus eram anjos que se rebelaram e tomaram esposas humanas. Da união, nasceram seres híbridos conhecidos como nefilins, gigantes ou guerreiros de grande força e maldade. Interpretação setita, mais tardia. Surgiu como alternativa no pensamento judaico e cristão posterior, sustentando que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, linha piedosa, que se casaram com as filhas de Caim, linha ímpia. Assim, a corrupção foi espiritual e moral, não genética. Ambas as visões tentam responder ao mistério, mas a leitura literal e a tradição mais antiga apontam fortemente para a interpretação angelical. O livro de Enoque, um texto apócrifo citado indiretamente em Judas 1 versos 14 e 15, descreve com detalhes esse evento. Ele fala de 200 anjos chamados vigilantes, Grigori, liderados por Senjasa e Azazel, que desceram no Monte Hermon e juraram tomar esposas humanas. Segundo Enoque, esses anjos ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos, como feitiçaria, astrologia, metalurgia bélica e artes de sedução, corrompendo profundamente a criação. Essa narrativa apócrifa complementa a visão angelical de Gênesis 6, dando mais contexto ao surgimento dos nefilins. Várias culturas preservam mitos sobre gigantes antigos. Sumérios e babilônios falam dos Apkallu, seres semidivinos que trouxeram conhecimento antes do dilúvio. Mitologia grega relata os titãs, nascidos da união de deuses e mortais. Povos indígenas das Américas guardam histórias de homens enormes que pereceram em catástrofes. Além disso, achados arqueológicos controversos, fósseis e esqueletos de proporções incomuns, são frequentemente apresentados como possíveis indícios, embora não haja consenso científico sobre sua autenticidade. Seja entendida de forma literal ou simbólica, a narrativa revela um ponto central: houve um momento em que a humanidade foi corrompida por uma influência espiritual externa. A mistura ilícita de ordens criadas por Deus rompeu fronteiras estabelecidas pelo Criador, resultando em violência e degradação moral tão graves que levaram ao juízo do dilúvio. Essa corrupção é um retrato de como o pecado sempre busca transgredir limites divinos, sejam físicos, morais ou espirituais. O livro de Enoque é, sem dúvida, um dos escritos antigos mais polêmicos e misteriosos ligados ao tema dos anjos caídos. Embora não faça parte do cânon bíblico da maioria das tradições cristãs, ele exerceu enorme influência sobre o judaísmo do Segundo Templo e sobre os primeiros cristãos. Tanto que Judas 1 versos 14 e 15 cita diretamente uma profecia atribuída a Enoque. Na Bíblia, Enoque é apresentado de forma breve, mas impactante. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5 verso 24. Ele viveu antes do dilúvio e foi bisavô de Noé. Diferente de outros patriarcas, não morreu, foi trasladado por Deus. Essa proximidade com o Criador e sua vida antes do dilúvio dão peso à tradição de que ele teria recebido revelações sobre o mundo espiritual e o destino final da humanidade. O livro de Enoque, primeiro Enoque, é um conjunto de 5 seções principais, sendo a primeira delas, o livro dos vigilantes, a mais relevante para o tema dos anjos caídos. Nessa seção, lemos sobre os 200 anjos vigilantes, Grigori, que desceram à terra no Monte Hermon. O juramento coletivo de tomar esposas humanas. O nascimento dos nefilins, gigantes violentos que devoravam tudo e até praticavam canibalismo. O ensino de conhecimentos proibidos, Azazel ensinando metalurgia bélica, Senjasa ensinando encantamentos, outros ensinando astrologia e artes ocultas. A intercessão de Enoque diante de Deus para julgar esses anjos. Segundo Enoque, Deus enviou arcanjos para lidar com a corrupção. Miguel, Rafael,
Gabriel e Uriel receberam ordens específicas. Azazel foi aprisionado em um deserto até o dia do juízo. Senjasa e os demais foram confinados em prisões eternas de trevas até o julgamento final. Essa descrição ecoa passagens do Novo Testamento. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, sob trevas, para o juízo do grande dia. Judas 1 verso 6. Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro 2 verso 4. Embora fosse altamente respeitado no judaísmo antigo e até usado por alguns pais da igreja, o livro de Enoque não foi incluído no cânon por diversos motivos. Não havia consenso absoluto entre as comunidades judaicas sobre sua inspiração divina. Alguns conteúdos eram considerados especulativos ou excessivamente simbólicos. Seu uso por seitas apocalípticas e grupos místicos gerava controvérsia. Hoje, ele é considerado canônico apenas pela Igreja Ortodoxa Etíope. Para a maioria das tradições, é um escrito apócrifo útil para estudo, mas não autoritativo como a Escritura. O que o livro de Enoque descreve encontra ecos em mitologias antigas. Mesopotâmia, os Apkallu, seres meio divinos que trouxeram conhecimento e foram punidos após um dilúvio. Grécia, os Titãs, que se rebelaram contra os deuses olímpicos e foram aprisionados no Tártaro. Mitologia nórdica, seres gigantes e guerreiros de origem mista, destinados à destruição no Ragnarok. Essas semelhanças sugerem que memórias distorcidas de um evento espiritual real se espalharam por diversas culturas. Mesmo não sendo parte do cânon bíblico, o livro de Enoque reforça o ensinamento de que há consequências para a rebelião contra Deus. Ele também ilustra como o conhecimento, quando corrompido pelo orgulho e pelo pecado, pode se tornar instrumento de destruição. Essa é uma lição atemporal. Nem toda sabedoria é benéfica, e nem todo poder que o homem recebe vem do alto. Ao longo das Escrituras, encontramos referências a um aprisionamento espiritual que não é meramente simbólico. A Bíblia apresenta um cenário em que certos anjos caídos foram imediatamente confinados por Deus, enquanto outros continuam atuando no mundo até o dia do juízo. A carta de Judas afirma: "E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, sob trevas, para o juízo do grande dia." Judas 1 verso 6. O apóstolo Pedro confirma: Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro 2 verso 4. As expressões prisões eternas e cadeias da escuridão indicam que não se trata de mera restrição metafórica, mas de uma realidade espiritual em que esses anjos estão impossibilitados de agir livremente. No original grego de 2 Pedro 2 verso 4, a palavra usada é tartaró, que vem de Tártaro, termo da mitologia grega para um lugar de tormento profundo, abaixo do Hades. Pedro, ao usar essa palavra, comunica ao público da época que esses anjos foram enviados ao mais baixo nível de prisão espiritual. Essa conexão cultural é interessante. Assim como os titãs da mitologia foram aprisionados após se rebelarem contra Zeus, a Bíblia descreve anjos aprisionados após se rebelarem contra Deus. O Apocalipse fala repetidamente de um lugar chamado abismo, abissos, de onde seres malignos podem sair quando autorizados. Apocalipse 9 versos 1 ao 3. Esse poço do abismo parece ser uma prisão temporária para espíritos demoníacos, possivelmente incluindo alguns dos anjos caídos. Em Lucas 8 verso 31, os demônios na região de Gadara suplicam a Jesus para não serem enviados para o abismo, sugerindo que até mesmo os espíritos malignos temem esse lugar de confinamento. Nem todos os anjos caídos foram aprisionados imediatamente. Satanás, por exemplo, ainda atua no mundo, como o príncipe da potestade do ar. Efésios 2 verso 2. Outros espíritos malignos também continuam influenciando pessoas, sistemas e nações, aguardando seu julgamento final. Isso indica que há uma divisão entre anjos caídos aprisionados, possivelmente os envolvidos na corrupção pré-diluviana descrita em Gênesis 6 e no livro de Enoque. Anjos caídos soltos, atuando no engano, tentação e opressão até a volta de Cristo. Apocalipse 20 verso 10 declara que, ao fim da batalha final, o diabo será lançado no lago de fogo, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Mateus 25 verso 41 acrescenta que esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos.
Isso significa que o aprisionamento atual é apenas uma fase temporária. O destino final de todos os anjos rebeldes é a condenação eterna, sem possibilidade de retorno. Do ponto de vista simbólico, a prisão dos anjos caídos representa o limite do mal. Mesmo os poderes das trevas estão sob o controle soberano de Deus. A certeza do juízo. A rebelião contra o Criador não ficará impune. A advertência à humanidade. Se seres celestiais não escaparam do julgamento, muito menos os homens que persistirem na rebeldia. Embora parte dos anjos caídos tenha sido confinada em prisões espirituais, como vimos no capítulo anterior, outros continuam livres e ativos, desempenhando um papel central na guerra espiritual que envolve toda a humanidade. A Bíblia não apresenta essa atividade como algo abstrato ou simbólico, mas como uma realidade que afeta pessoas, culturas e sistemas. Jesus se referiu a Satanás como o príncipe deste mundo. João 12 verso 31, 14 verso 30, 16 verso 11. Paulo chamou de o Deus deste século, 2 Coríntios 4 verso 4, e o príncipe da potestade do ar, Efésios 2 verso 2. Esses títulos indicam que, embora não tenha autoridade absoluta, o diabo exerce influência significativa sobre o sistema mundial, política, cultura, economia e valores morais, conduzindo contra a vontade de Deus. O método preferido dos anjos caídos é o engano. Desde o Éden, Satanás torce a palavra de Deus, como fez com Eva, Gênesis 3 versos 1 até 5. Paulo alerta que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz, 2 Coríntios 11 verso 14, o que significa que muitas vezes o mal se apresenta como algo atraente, benéfico ou até espiritual. Isso se manifesta na disseminação de falsas doutrinas, filosofias que negam Deus, sincretismos religiosos e até práticas espirituais aparentemente inofensivas, mas que abrem portas para a opressão demoníaca. Ao longo da história bíblica, vemos que a idolatria muitas vezes está associada à ação direta de espíritos malignos. Deuteronômio 32 verso 17 afirma que Israel sacrificou a demônios, não a Deus. Salmo 106 versos 37 e 38 denuncia que eles sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Por trás de deuses pagãos e cultos idólatras, a Bíblia identifica a presença de anjos caídos manipulando a adoração humana para desviá-la do Criador. No ministério de Jesus, muitos casos de cura envolveram a expulsão de demônios. Marcos 1 verso 34, Lucas 8 versos 26 até 39. Isso demonstra que alguns anjos caídos têm atuação direta na vida das pessoas, trazendo enfermidades, tormento mental e comportamentos autodestrutivos. Nem todo sofrimento humano é causado por ação demoníaca, mas as Escrituras mostram que existe uma dimensão espiritual real por trás de muitas situações de opressão. O livro de Daniel dá um vislumbre dessa atuação. No capítulo 10, um anjo enviado a Daniel diz que foi retardado por o príncipe do reino da Pérsia até que Miguel viesse ajudá-lo. Esse príncipe não era um homem, mas uma entidade espiritual ligada àquele império. Isso sugere que anjos caídos exercem influência geopolítica, inspirando guerras, injustiças e opressões em larga escala. Embora a Bíblia não fale de mídia moderna, o princípio é o mesmo. Ideias e valores contrários a Deus podem ser amplificados por sistemas influenciados por forças espirituais do mal. Filmes, músicas, redes sociais e entretenimento podem se tornar ferramentas para normalizar pecado, promover valores distorcidos e enfraquecer princípios bíblicos. Efésios 6 verso 12 nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A resposta bíblica para essa influência é discernimento, reconhecer o engano pela luz da palavra, vigilância, estar alerta em oração, armadura de Deus, fé, verdade, justiça, evangelho, salvação e espada do Espírito. Efésios 6 versos 13 até 18. A história dos anjos caídos não é um enredo sem conclusão. Desde os primeiros capítulos da Bíblia até o último, encontramos a promessa de que todo mal será julgado e derrotado. Esse clímax acontece no futuro profetizado pelas Escrituras, quando Cristo triunfará de forma plena e visível. Já no Éden, após a queda do homem, Deus declarou que haveria inimizade entre a serpente e a descendência da mulher, e que um dia essa descendência esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3 verso 15. Essa primeira profecia messiânica aponta para a vitória de Cristo sobre Satanás, uma vitória que começou na cruz, mas que será consumada no fim dos tempos. O livro de Apocalipse descreve uma sequência de eventos que culmina em uma batalha final entre as forças de Deus e as forças do mal.
Apocalipse 19 apresenta Cristo retornando como um guerreiro vitorioso, com os exércitos celestiais. Apocalipse 20 versos 1 até 3 mostra um anjo prendendo Satanás e lançando no abismo por 1000 anos. Após esse período, ele será solto por pouco tempo, reunirá as nações para uma última rebelião, mas será derrotado de forma fulminante. O destino final de Satanás e dos anjos caídos é descrito em Apocalipse 20 verso 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Mateus 25 verso 41 complementa: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Note que o lago de fogo não foi criado para os homens, mas para Satanás e seus seguidores. Contudo, aqueles que rejeitam a salvação acabam compartilhando desse mesmo destino. Com a derrota dos anjos caídos, o universo será purificado de toda influência do mal. Apocalipse 21 descreve um novo céu e uma nova terra onde não haverá mais morte, dor ou choro. A presença de Deus será plena, e a comunhão entre Criador e criatura será restaurada para sempre. Esse confronto final nos ensina que o mal pode parecer dominante por um tempo, mas é temporário. A justiça de Deus não falha, todo ato de rebelião será julgado. A esperança cristã não está apenas na resistência, mas na certeza de vitória. Estudar a trajetória dos anjos caídos não é apenas um exercício de curiosidade teológica. É, antes de tudo, uma oportunidade de discernir princípios espirituais que permanecem válidos para nós, pois revelam a natureza do mal, a justiça de Deus e a necessidade de vigilância. A queda começou no coração de Lúcifer, que desejou exaltar-se acima do próprio Deus. Isaías 14 versos 13 e 14. Isso nos lembra que o orgulho é a raiz de muitos pecados. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16 verso 18. A lição é clara: grandezas espirituais ou dons especiais não garantem imunidade contra a queda. É preciso cultivar humildade constante diante de Deus. Os anjos foram criados para servir, mas alguns escolheram a rebelião. O livre-arbítrio, sem submissão à vontade de Deus, torna-se um caminho para a destruição. Jesus disse: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14 verso 15. A obediência não é opressão, mas proteção. Ela nos mantém dentro do propósito e do cuidado do Criador. Os anjos caídos atuam principalmente por meio de engano. Satanás se disfarça em anjo de luz, segundo Coríntios 11 verso 14, o que significa que nem tudo que parece bom vem de Deus. Discernir exige conhecimento da palavra, sensibilidade ao Espírito Santo, disposição para questionar e testar ensinos e práticas espirituais. Embora sua atuação seja real, os anjos caídos estão sob a soberania divina. Jó mostra que Satanás não pode agir sem permissão de Deus. Isso nos lembra que o mal não é eterno nem absoluto, ele tem prazo de validade. Efésios 6 nos exorta a vestir toda a armadura de Deus. Isso significa viver em oração, manter a fé, usar a palavra como espada e proteger a mente e o coração contra ataques sutis. O cristão que ignora essa realidade espiritual torna-se um alvo mais vulnerável. A maior lição é que, embora o conflito ainda exista, a vitória final já está garantida em Cristo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4 verso 4. A esperança não é apenas sobreviver à batalha, mas triunfar com Cristo na restauração de todas as coisas. A história dos anjos caídos é, ao mesmo tempo, fascinante e perturbadora. Ela nos leva do esplendor dos céus à sombra da rebelião, do Monte Hermon ao abismo, de Gênesis ao Apocalipse. É um enredo que mistura elementos históricos, teológicos, simbólicos e até culturais, atravessando milênios e ecoando em todas as grandes tradições religiosas do mundo. Olhando para trás, vemos que essa narrativa não é apenas sobre seres espirituais distantes, mas sobre o próprio coração humano. Assim como Lúcifer e seus anjos escolheram a rebelião, cada pessoa hoje é chamada a escolher entre a submissão amorosa a Deus ou a independência orgulhosa que leva à queda. A Bíblia não conta essa história para alimentar mera curiosidade. Ela nos alerta. Ela nos lembra que o mal é real, ativo e astuto, mas também limitado, derrotado e condenado. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Romanos 16 verso 20. Vivemos entre dois tempos,
o da vitória conquistada na cruz e o da vitória plena no retorno de Cristo. Nesse intervalo, a guerra espiritual continua, e nós somos soldados nela, não por força própria, mas pelo poder daquele que já venceu. Estudar os anjos caídos nos ajuda a entender a origem e a natureza do mal, reconhecer a importância da obediência e da humildade, fortalecer o discernimento para resistir ao engano, viver com esperança, sabendo que o final da história já está escrito. A queda dos anjos é um lembrete de que até a mais alta posição pode ser perdida por causa da soberba, e de que até a mais profunda ruína pode ser vencida pela graça de Deus, para aqueles que se voltam para Ele. Entre o mistério e a fé, entre as trevas e a luz, a mensagem permanece. O mal não terá a última palavra. O Criador reina soberano, e todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, se dobrará diante de Jesus Cristo, o Senhor. Que conhecer essa história não apenas satisfaça sua curiosidade, mas fortaleça sua decisão de permanecer firme, vigilante e fiel até o dia em que a vitória será definitiva.